Cante, igreja, ao Senhor poderoso Deus. Adore a Ele. Só a igreja. Aleluia. Pai, Tu és poderoso, Tu és eterno, Senhor. Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, o Teu povo, Pai, que Te adora, Senhor, nessa noite, com um coração, meu Deus, quebrantado. Ó Deus, nós derramamos diante do Teu altar, Deus. Declaramos que Tu és santo, que Tu és poderoso, Deus, e que sem Ti, meu Deus, nós nada podemos fazer, meu Pai. Ó Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador.
Em Ti, meu Deus, estão todas as coisas. Por Ti, Senhor, foram feitas todas as coisas, Pai. Oh Deus, recebe, Senhor, recebe a nossa adoração nessa noite. Nos enche, meu Pai, com Teu Espírito Santo, meu Pai. Oh Deus, que os nossos corações, ó Pai, nessa noite, Deus, oh Senhor, estejam sensíveis para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Deus. Senhor, a palavra é Tua, ela pertence a Ti, meu Deus. Senhor, vem, Senhor, fala conosco, Senhor, nesta noite. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, meu Deus. Envia, Senhor, do Teu trono, meu Pai, ó Deus, as Tuas bênçãos, a Tua promessa sobre esta igreja. Que a Tua unção, Senhor, nessa noite, meu Pai, ó Deus, desça sobre nós, de maneira, meu Deus, que quando sairmos daqui, sairemos, Senhor, transbordando, jorrando, ó Deus, para a esquerda, para a direita, nas costas, na frente, meu Pai, ó Deus, e ninguém vai entender tamanha alegria que o Senhor vai depositar dentro de cada coração. Assim eu oro, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor. Aleluia. Com muita alegria, convido você a sentar, amém? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Tem alguém passando por tempestade aqui? Não precisa levantar a mão, não. Não precisa levantar, que vai ter bastante gente, eu tenho certeza disso. E hoje eu quero dizer uma coisa para você. O tema da pregação hoje é: essa tempestade é para te fortalecer. Amém? Você crê que aquilo que você está vivendo é para fortalecer você? Eu também creio, amém? Marcos capítulo 4, versículo 35, nós vamos ler até o 41. Todos encontraram? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Nós temos um Deus que tem todo o poder, que Ele pode todas as coisas. E aqui há o relato de uma das tempestades que fala no Evangelho. O Evangelho, na verdade, falam de duas tempestades. A primeira é essa que nós lemos agora, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. E você pode ver também no Evangelho de Mateus e de Lucas, ambos no capítulo 8. E a segunda tempestade também fala em 3 evangelhos, mas é em Mateus, Marcos e João. E qual que é a diferença dessas duas tempestades? A primeira tempestade, Jesus, ele entra no barco com eles. Mas a segunda tempestade, Jesus, ele obriga eles a entrarem no barco e não vai com eles. E mais tarde, ele vem andando sobre as águas. A primeira tempestade, Jesus ordena para que aquela tempestade cesse, para que ela pare. Quando chega um momento, ele fala: cala-te, fica quieta. Mas a segunda tempestade, quando ele entra com Pedro de volta para dentro do barco, ele não fala nada. A tempestade simplesmente para. Então isso é algumas das diferenças. E o dicionário da língua portuguesa define tempestade como agitação violenta do ar com o vento, chuva e trovoada. Isso é o que o dicionário da língua portuguesa, ele fala que é uma tempestade. A palavra tempestade, ela vem do latim tempestus,
e significa mau tempo. Tem alguém aqui vivendo mau tempo? Amém? Mas hoje você vai ver que esse mau tempo é só para trazer vitória para a sua vida. Você crê nisso? Amém. Também creio. A palavra de Deus, ela afirma que tormenta, problemas, tempestades, dificuldades, quando fala sobre isso na palavra de Deus, ela fala sobre dificuldades que a gente vive no nosso dia a dia, problemas que nós passamos. Nós vivemos dificuldades em várias áreas, às vezes financeira, casamento, família, uma série de coisas. Essas são as tempestades das nossas vidas. Mas no versículo 35, o texto começa falando que naquele dia, mas que dia era esse? Que dia que era aquele? Se você pegar o capítulo 4, você vai lá no começo do capítulo 4, Jesus ele inicia logo cedo, na beira-mar, ele sobe em cima de um barco, ele senta na polpa do barco com uma almofada, e aí ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar aquela multidão, e ele começa a falar por parábolas. E ele fala ali de 4 parábolas. E uma delas é, a primeira parábola é que Jesus ele fala da semente e de 4 tipos de solo. E desses quatro tipos de solo, 3 germinam, mas um, ele dá fruto, 30, 60 e a 100. Sempre tem um solo fértil para receber a palavra de Deus, ele multiplica, ele recebe. Tem solo fértil aqui nessa noite? Amém, é isso aí. E a segunda, ele fala sobre a candeia, sobre a questão de esconder a candeia, que a candeia ela não pode ficar debaixo, ela tem que ficar no alto para que seja visto, porque tudo aquilo que está oculto será revelado. E ele fala sobre isso dali. E a terceira parábola, Jesus compara o reino dos céus a uma semente. Jesus disse que o reino dos céus ele é assim, como uma semente, que você planta e vai dormir, você vai descansar, e ela no seu tempo, ela cresce e ela dá o seu fruto, ela vai alcançar. E a quarta parábola, a última, ele semelha o reino de Deus com um grão de mostarda. Um grão de mostarda que começa bem pequeno, que ele cresce e torna-se muito grande. Então Jesus ele traz ali ensinamentos preciosos para aquele povo e para os seus discípulos. E qual que era esse ensinamento, a base desse ensinamento que Jesus estava ensinando? Ele está nos ensinando sobre fé. Fé é o que Jesus ele quer que nós venhamos buscar, que nós tenhamos dentro do nosso coração, para que possamos alcançar o objetivo e chegar aonde Ele tem nos direcionado para chegar. Amém? Eu acho interessante, ter uma passagem da Bíblia que é onde o discípulo ele fala: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, nós podemos pedir. A fé ela tem uma fé natural e também tem uma fé que a gente pode pedir para que Deus acrescente na nossa vida. E os discípulos fizeram isso. E o interessante é que Jesus, ele pega dentro daquele barco, ele fala, do jeito que estava aquele barco, ele fala, gente, ele terminou de lecionar, isso já no final do dia, ele passou o dia inteiro ensinando. Ele fala, vamos mar adiante, vamos atravessar. Atravessem para o outro lado. E nós vimos ali, nós lemos que do jeito que estava, do jeito que Jesus estava, da maneira como ele estava, desde quando ele começou, eles pegaram o remo e foram embora. E seguiram o mar adiante, e Jesus ficou sentado na polpa do barco, e depois em cima daquela almofada. E o primeiro ponto que eu quero colocar nessa noite é que o fato de estarmos na direção de Deus, em comunhão com o Senhor, não nos isenta de nós passarmos por tempestade. Porque você concorda comigo que Jesus estava dentro daquele barco e ele deu a ordem para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Não é verdade? Isso eu aprendo, que o Jesus está no nosso barco não nos isenta de passarmos por tempestade, não nos isenta de passarmos por dificuldades, não nos isenta de termos
tribulações. O próprio Jesus, ele diz numa passagem: no mundo tereis aflições, mas glória a Deus, tem gente que lê a Bíblia, é isso aí. Tende o quê? Bom ânimo. Nós temos que vencer as nossas dificuldades, as barreiras, as crises que se levantam sobre as nossas vidas com ânimo. Ah, Júlio, mas eu não sei, como é que eu vou ter ânimo se está me faltando tudo? Como é que eu vou ter ânimo se eu estou passando por uma enfermidade para a morte? Como é que eu vou ter ânimo se eu acabei de perder um emprego? Querido, entenda uma coisa: se você está vivendo um processo de dificuldade, é porque Deus entende que você é forte o suficiente para vencer aquilo, e Ele está preparando você para algo muito grande que vem ali na frente, que é totalmente necessário que você passe para poder viver algo grande. Amém? Um ponto que eu quero destacar aqui é a questão da almofada. Estudando sobre o que quiser dizer aquela almofada na polpa, você vai estudar, você vai aprender que a almofada só tinha dentro daquele do barco quem é comandante. Você entendeu? Jesus, ele estava dormindo, mas ele era o comandante. O vento se levantou, Jesus continua sendo o comandante. Os discípulos estão remando e Jesus continua sendo o comandante. Então não importa o quanto a tempestade seja forte, Jesus está no comando, Jesus está comandando, é Ele quem está dando direção, é Ele quem está apontando o caminho. Jesus nunca perdeu o comando. Mas aqui tem um detalhe: Jesus, ele está no comando, mas ele deixa o controle para os discípulos. Como assim deixa o controle para os discípulos? Jesus está dormindo, está no comando, mas ele deixa os discípulos controlarem. Um exemplo de um comandante no comando e o outro deixa sendo a pessoa que está no controle. Um piloto de avião, tem momentos que ele deixa o avião no controle do copiloto, mas ele permanece o comandante daquele voo. Não é assim? Tem alguém aqui que já trabalhou em aeronave, alguma coisa? Não? Mas é desse jeito que funciona. O comando está sobre o piloto e existe um copiloto. Em certo momento, o piloto sai, vai no banheiro, vai fazer alguma coisa, e ele deixa o avião por conta do copiloto. Amém? E quem está no controle? O copiloto. E por que Jesus faz isso nas nossas vidas? Por que Ele permite que nós passemos por situações que Ele coloca o controle na nossa mão, sabendo que a gente vai fracassar? Porque Ele sabe que a gente vai fracassar, não sabe? É ou não é verdade? Ele conhece todas as coisas, e Ele sabe que se Ele colocar o controle na nossa mão, vai dar errado. Não tem como a gente vencer tendo controle. Não dá. Não tem como. Mas sabe por que Ele faz isso? Ele faz isso que é para mostrar para você que Deus sempre está no comando da sua vida. Ele mostra para você que Ele está no comando da sua vida, e que com a força do seu braço você não vai chegar a lugar nenhum, porque nós achamos que nós podemos fazer do nosso jeito, como queremos, a hora que queremos. Ah, eu sou autossuficiente, o meu dinheiro me leva aonde eu quero, a minha capacidade de trabalhar, de fazer, me leva aonde eu quero. E Deus vai permitindo você achar isso. Ele vai permitindo você achar que você está no controle, mas Ele sempre está no comando. E Jesus, Ele está naquele barco, Ele está ali no comando, Ele está dormindo. E se Ele não estivesse, sabe o que ia acontecer? Esse barco ia afundar. Porque por mais que estejamos no controle, nós só fazemos aquilo que Ele manda. Nós temos que fazer assim, é assim que nós seguimos.
Deus deixa a gente no controle só para deixar a gente descobrir que não podemos ficar no controle. Ele deixa a gente no controle quando começamos a achar que somos autossuficientes. E quando nós começamos a achar que somos autossuficientes, aí o barco começa a afundar. Não é verdade? Aí o casamento quase acaba, a família se divide, a vida espiritual, ela vai lá para baixo. Às vezes você não entende por que você está vivendo determinadas coisas e pergunta para Deus: Deus, por quê? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Deus diz que eu estou no comando. E aí Ele diz: eu deixei você no comando, no controle, para você entender que sem mim você não pode fazer nada. Deus está no controle e no comando sempre. Ele só permite você viver essa situação, você passar por essa situação de um tempo de achar que você comanda alguma coisa, para que você entenda que você não é capaz, que você não consegue sem Ele. Tem gente aqui nessa noite que chegou aqui arrebentado, com a sua vida destruída, e tudo que Deus está mostrando para você, tudo que Ele quer de você, é que você reconheça que Ele está no comando, e que Ele tem o controle de toda a situação, e que a hora que você reconhecer, a hora que você entender que é Ele quem cuida de você, e com a força do seu braço você não é capaz, Ele vai virar a chave, Ele vai mudar essa situação, e aquilo que você pensou que estava destruído, o Senhor vai restaurar. O teu casamento está pela beirada, está se acabando. Hoje o Senhor restaura, quando você entender que Ele está no controle. As suas finanças estão destruídas, quando você entender que Ele está no controle, que Ele é o teu provedor, que Ele cuida das suas finanças também, ela também vai virar a chave, e você vai passar a viver um momento diferente, um momento de abundância. Aleluia. Jesus, ele está dormindo no barco. E tudo está no comando dele. E os discípulos começam a se apavorar, eles começam a ficar com medo. Só que tem um detalhe: existem outros barcos ali em volta. Nós lemos no trecho, não é verdade? Só que o barco que está com Jesus é o barco que está com discípulos. E os outros barcos que estão indo junto, eles não estão com Jesus no barco. Às vezes você está vivendo uma situação, você está vivendo um problema, você está passando por uma tempestade, mas Jesus está dentro do teu barco. Porque existem outros que vivem a mesma situação que você, estão passando o mesmo problema, a mesma tempestade eles estão enfrentando, e Jesus não está dentro do barco dele. E aí você pensa: pô, se já está difícil com Jesus, imagina se tivesse sem Ele. Mas eu tenho uma palavra para você: que o fato de Jesus estar no barco, quando Ele traz a vitória, quando Ele muda, quando Ele traz a bonança, quando Ele traz a calmaria, quando Ele vira a chave, você é abençoado, os barcos que estão do lado é abençoado, todo mundo que está à sua volta é abençoado. Ou seja, quando a tua vitória, ela chega para você, Deus não faz só para você, Ele não entrega só para você, Ele entrega para o seu vizinho, Ele entrega para a sua mãe, Ele entrega para o seu pai, entrega para o seu irmão, entrega para o seu filho, entrega para o seu neto. Ele faz transbordar de geração em geração, de geração em geração, e até aqueles que não criam na palavra começam a crer, porque vê o poder e o mover do Espírito Santo no seu barco. Aleluia! Se você crê, aplauda o Senhor. Mas como eu falei antes, a presença de Deus no barco não nos isenta de passarmos por problemas. E nós vemos uma situação ali, que vem uma tempestade, e não é uma tempestade qualquer dessas que nós estamos acostumados aqui na nossa região, que vem vento, chuva, trovoada. Não é. A Bíblia diz que era uma tempestade
de vento. Não tinha chuva, era vento. Uma tempestade que vinha um vento e ele surrava o barco, fazia as ondas virem por cima do barco. E o que é pior, começa a entrar água dentro do barco. Começa a entrar água dentro do barco. E o que eu aprendo com isso? Que o barco está afundando. Então tu começa a pensar no desespero. O certo é o barco estar por cima do mar, não é verdade? Mas ali era uma tempestade onde as ondas começam a vir por cima do barco. Inverteu a realidade, a natureza. E aquelas ondas começam a vir em cima do barco. E os discípulos começam a ficar apavorados. Eles começam a ficar desesperados. E nesses cenários, os outros barcos na mesma situação. Eu quero dizer uma coisa para você: na tempestade você não está sozinho. Aleluia. Jesus estará sempre ao seu lado. Amém? Segundo ponto: na tempestade, Deus nos fará crescer diante das adversidades. Lembra do tema? Essa tempestade é para fazer você crescer. Essa tempestade é para fazer de você forte. Você não está entendendo por que você está vivendo essa situação. E realmente, às vezes a gente não entende. Às vezes nós passamos por umas dificuldades. Fala: Deus, eu não consigo entender por quê. Senhor, eu sou fiel, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu estou nas orações, eu estou servindo com integridade. Por que eu estou vivendo isso? Por que essas ondas vêm me açoitar? Por que eu estou quase morrendo? Como eu falei, água entrava dentro do barco, sinônimo que o barco estava afundando. Talvez a situação de alguém aqui nessa noite é uma situação onde você não consegue mais enxergar a saída. Você não consegue ver, e aí você vira para Jesus: Senhor, eu estou morrendo, você não está vendo? Que foi isso que os discípulos fizeram, não foi? Jesus, não te importa que perecemos? Que às vezes parece que Deus ele está olhando para você, Ele está olhando para a situação que você está vivendo, e Ele não está se importando por aquilo que você está passando, por aquilo que você está vivendo, porque é tão difícil, é tão doloroso, está machucando, está doendo tanto. E aí você vira: Jesus, não te importa que perecemos? É forte, não é verdade? Mas a tempestade, ela vem para nos dar oportunidade para crescer e para amadurecer. Às vezes nós precisamos disso para criar maturidade, para entender que Deus nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle. Ele sempre esteve no comando. Ele sempre esteve no controle. Ele só permite que nós vivamos tempos onde nós achamos que estamos no controle de alguma coisa. E geralmente quando nós pensamos que estamos no controle de alguma coisa, aí é que tudo desaba. Esse vento, essa tempestade não era algo natural, era algo espiritual. Talvez o que você está vivendo hoje não é algo natural. Você não está entendendo porque dentro da sua casa, de repente começaram confusões que antes não tinha. Enfermidades sem explicação, porque nem tudo é natural. E essa era uma ocasião onde tinha uma tempestade que ela não era natural. Essa tempestade, ela era espiritual. E por que era espiritual? Porque quando Jesus atravessasse aquele mar, ele chegasse do outro lado, ele ia botar para correr 6.000 demônios. Você está entendendo agora? Que às vezes o que você está vivendo é algo espiritual. E o demônio ele fica furioso, porque ele sabe que quando você atravessar, que quando você chegar do outro lado, os demônios vão ter que
sai correndo, porque chegou, ele está chegando, e demônio nenhum vai ficar, demônio nenhum, eles vão correr, eles vão fugir, e eles vão sumir da tua vida, porque é isso que o Senhor tem preparado. O Senhor está preparando você para algo grande, para que você chegue lá do outro lado, e demônio nenhum consiga mais ficar de frente com você, que só o fato dele olhar para sua cara, ele vai correr. Você sabe por que ele vai correr? Porque quem está em Cristo Jesus, o demônio não vê você. Não é você que o demônio vê. Quando você está em Cristo, você chega na frente do demônio, você sabe o que o demônio fala? Sai daqui, Nazareno. Sai daqui, eu só vejo sangue em você. Ele não vê o teu rosto, ele não vê a sua face, ele vê o sangue do Cordeiro que está sobre a tua vida, porque você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo. Esse é o privilégio daqueles que têm a sua vida depositadas no altar do Senhor. Quer vitória? Quer sair da tempestade? Seja lavado pelo sangue do Cristo. Amém? Nenhum vento vai chegar ao ponto de deixar você não atravessar para o outro lado. Nenhum vento vai impedir que você chegue do outro lado. Porque esse vento se levantou, não foi para te derrubar. Essa tempestade se levantou, não foi para acabar com a sua vida. Jesus, Ele ama tanto você, porque Ele tem te ensinado fé. Ele tem te ensinado tantas vezes fé. Mas é tão fácil chegar aqui e falar de fé, não é verdade? É tão fácil eu dizer, ó, tenha fé. E aí você diz, eu tenho fé. Não é? Nós não dizemos isso, que nós temos fé. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos lá no começo tiveram o ensinamento das parábolas que eu falei no início. Todas aquelas parábolas foram representando, dizendo que você teria fé. E aí Jesus colocou eles no barco e falou para eles, agora é da hora da prática. Agora é da hora da prática. Vamos exercer a fé, porque de fé, de tempestade em tempestade, de tempestade em tempestade, a minha fé cresce, a minha fé, ela começa a evoluir, ela começa a alcançar um nível, um patamar, que você não tem ideia do que é capaz de fazer. Você quer ver um exemplo? A segunda tempestade. Eu gosto muito de falar da segunda tempestade, porque os discípulos estavam naquele barco sendo açoitados, e eu vou encerrar com isso. Eles estavam sendo açoitados naquele barco, vento, chuva, e sozinhos. Jesus não estava no barco. E detalhe, lá no início, se você ler Mateus 18, se eu não me engano, se você ler, você vai ver que Jesus obrigou eles a entrar naquele barco. Jesus não pediu, Ele obrigou, vão, e Jesus não foi junto. E quando eles chegam na metade do caminho, Jesus vem andando sobre as águas. E os discípulos se assustam. É fantasma. E Jesus diz, não é fantasma, sou eu. E Pedro, que todo mundo critica porque ele afundou, ele fala assim, se é você, então deixa eu ir. E Jesus falou o quê? Vem. Cuidado, querido, com o que você pede para Deus. Se você não tem coragem, não peça. Tem que ter coragem para viver aquilo que Deus está liberando na tua vida. Tem que ter coragem para andar sobre as águas e para viver um milagre. Milagre não acontece para covarde, não. Milagre acontece para corajoso. Tem que ter fé, tem que ter coragem para pisar em cima da água e andar. Tem que ter. E o que eu mais gosto disso dali é que Pedro andou. E Jesus ainda disse, homem de pequena fé. O cara com pequena fé andou em cima das águas. Imagina o cara com uma grande fé. E aí detalhe, Pedro vinha andando, e a tempestade continua. Pedro vinha andando, vento, chuva, tudo em cima dele. E ele olhava para Jesus, e Jesus sorria. Vem, Pedrão, vem cá. Só que aí bateu um medo no Pedrão. E quem de nós nunca passou, está vivendo uma situação e não teve medo? Quem de nós
não passa por uma dificuldade, por um problema e não se assusta e acha que vai morrer? Quem de nós não passa por uma situação e acha que Deus até abandonou você? Quem nunca se sentiu assim? Pedro, ele andou ali, ele andou sobre as águas, ele viveu o milagre, e ele olhando para Jesus, mas no momento ele desvia o olhar para o vento, ele se assusta e ele afunda. Mas o mais gostoso vem agora, porque mesmo diante daquela dificuldade que ele começa a afundar, ele torna a olhar para Jesus e diz: Jesus, socorro! Jesus, socorro, querido, está afundando, clama. Está difícil, adora. O problema está difícil, clama a Deus. Jesus, socorro. E aí Jesus, ele vem lá, vem cá, Pedrão. Ora lá, baixeira, basura, becanta, lá, manás. Vem cá, Pedrão. Por que tens tão pequena fé? Não consegue sozinho? Tudo bem. Segura aqui. Eu fico imaginando, isso é minha imaginação, a Bíblia não fala. Eu fico imaginando Jesus com Pedro segurando nas mãos em direção do barco, um olhando para a cara do outro, sorrindo, indo, vento, tempestade, onda, tudo voando, tudo ali batendo, porque a tempestade não parou. Ele estava andando ali, a tempestade continuava. Você está conseguindo pegar, meu irmão? E a alegria contagiou o coração de Pedro, porque ele estava vivendo algo sobrenatural, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor, porque ele entendeu que com Jesus ele chega. E aí ele foi. Jesus entrou dentro do barco. O fato de Jesus entrar dentro do barco, a tempestade cessou, tudo acalmou, tudo parou. Jesus colocou Pedrão de volta no porto seguro, e eles foram para o outro lado. Fique de pé. Você chegou aqui nessa noite, talvez seu barco afundando, uma dificuldade, o seu coração rasgando, doendo tanto. O Júlio está doendo, dói tanto. Às vezes eu tenho vontade de desistir até da minha vida. Eu olho para minha família, parece que não tem mais jeito. Está tudo tão arrebentado. Parece que não há mais salvação. Querido, todos nós vivemos tempestades. Nós vivemos lutas tão grandes, palavras que nos machucam, nos ofendem. Eu quero orar com você, mas só com você que entende que precisa que Jesus venha até o encontro, pegue nas suas mãos e te erga por cima, para continuar passando por essa tempestade. Porque entenda, essa tempestade ela é necessária. Essa tempestade é necessária. Pode ver que enquanto Jesus esteve passando, andando naquela tempestade com o Pedrão, a tempestade não parou. Era necessário passar por ela para gerar fé, para gerar fé no coração do Pedrão. E você que lê a Bíblia e conhece, você sabe quem o Pedrão se tornou, quem os discípulos se tornaram, o que eles aprenderam com tudo isso. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. E você que entende isso, você que entende que você precisa
que Jesus te puxe, que Jesus te traga para dentro de volta, te leve para cima e te conduza até o barco, porque hoje você está entendendo que sozinho você não consegue. Você até hoje achou que podia, mas hoje você entende que não pode. Eu quero que você saia do seu lugar. Você vem aqui na frente, aqui na ponta do altar. Eu quero orar com você. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Hoje você vai receber o maior milagre da sua vida. Essa tempestade, eu declaro que ela chegou no fim. É hora de mudar essa situação. Hoje o Senhor prepara algo novo para você, e nenhum sopro de vento vai abalar ou vai impedir esse milagre extraordinário que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia. Tu és santo, Tu és poderoso, meu Deus. Senhor, eu oro, Pai, por cada vida aqui nessa noite. Deus, por cada coração, meu Pai, ó Deus, que entrou por estas portas, ó Deus, angustiado, ó Deus, achando que não tem mais jeito, que não tem solução. Deus, tem gente aqui, Pai, ó Deus, que entrou, Pai, e disse: é a última tentativa. Se o Senhor não falar comigo, eu desisto, eu paro com tudo. Eu quero te dizer, meu querido, não é o tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de abandonar. O Senhor está nesse barco, Ele está com você. E hoje Ele só diz para você: só um pouquinho mais, aguenta só mais um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Chega lá, basura, becanta lá, manás, pra lá, basurianda lá, manás. Oh Deus, traz, Senhor, conforto a esses corações. Deus, traz, Senhor, renovo a esses corações. Pai, eu te peço, Jesus, em nome de Jesus, Pai, traz restauração, traz renovo, meu Deus. Oh Senhor, que eles venham experimentar um tempo novo, meu Pai, um tempo novo na Tua presença. Essa tempestade, ela não vai destruir, ela não vai derrubar, ela não vai acabar com a sua vida. Ora lá, basura e me canta lá, manás. Receba renovo, receba renovo. Sejam cheios. Eu declaro sobre a tua vida um tempo novo, um tempo de vitória, e a calmaria vem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Levante bem alto as duas mãos e diga assim: Senhor, eu creio que não haverá vento que vai me fazer cessar, que vai me fazer parar.
Em nome de Jesus, esse vento, essa tempestade vai contribuir para que o destino de Deus se cumpra na minha vida, em nome de Jesus. Só quem crê, aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? Eu achei fantástica essa frase. Não há vento que vai nos impedir de chegar do outro lado. Não há tempestade, não há vento que vai impedir você, eu estou profetizando, que vai impedir você de chegar aonde Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Esse vento que você está vivendo vai ter uma virada de chave tão poderosa de Deus, que aquilo que era contra você vai virar e vai soprar ao teu favor, para você alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua família, em todas as áreas da tua vida. Só quem crê, receba essa palavra em nome de Jesus. Para nós, irmãos, para nós que somos cristãos, que temos a fé, que aprendemos nessa noite com o evangelista Júlio, quando o vento começa a soprar, não é hora de correr, é hora de ajustar as velas. Pode ajustar as velas, porque o vento vai fazer a curva. Você sabe onde o vento faz a curva? Na vida do crente. Aleluia. Diga comigo, o vento faz a curva na minha vida. Quantos entenderam? Aquilo que era para vir contra você vai fazer a curva e vai empurrar você para o teu destino. Vai empurrar você para o teu destino. Se prepare, igreja, para viver um tempo novo em todas as áreas da tua vida. Se prepare, igreja, para entrar em uma estação aonde os ventos de Deus vão soprar ao teu favor, em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus.